Objetividade e coerência argumentativa é o tema dessa quarta aula. Em relação ao primeiro aspecto, é importante que você escreva exatamente o que foi solicitado nos tópicos, nada mais e nada menos. Evite rodeios e divagações. Seja direto, vá direto ao ponto. Se a banca coloca lá no primeiro tópico o direito à segurança pública, é sobre o direito à segurança pública que você precisa produzir no seu texto. Não coloque informações que estão totalmente fora daquele contexto. Períodos curtos ajudam a ser objetivos. Evite frases muito longas no seu texto. Além disso, outro aspecto muito importante é a coerência argumentativa. Aquilo que está sendo colocado na sua discussão precisa fazer sentido, precisa ter embasamento e relação lógica com a realidade. Então, quando você vai produzir o seu texto, observe que o que está sendo escrito lá na discursiva, de fato, é coerente com o que está sendo solicitado pela banca nos tópicos, na proposta temática, como também ao assunto que é problematizado ali. Então, a leitura, a releitura do que é produzido ajuda muito em relação a essa objetividade, um rascunho antes de você colocar na folha definitiva, porque ao voltar para o seu texto, você consegue identificar se de fato ele é direto, se ele já está respondendo aquilo que foi solicitado e, além disso, se as ideias que foram apresentadas no seu texto fazem sentido, são coerentes. Nós temos aqui duas provas discursivas do concurso AGP em Goiás, que foram aplicadas no final do ano passado, a banca IADES, que possui um perfil temático muito próximo ao da banca CESP. O tema dessa prova discursiva foram as garantias da Lei de Execução Penal no Brasil. Tivemos também comandos na questão. Este primeiro texto foi produzido por um aluno que fez o meu curso na época, o Redação Padrão AGP em Goiás, e ele teve uma nota satisfatória. Poucos erros foram marcados aqui, erros principalmente em relação à grafia. 2 erros foram computados pelo examinador. Lei de execução penal, era necessário colocar em letras maiúsculas, ele colocou em letra minúscula, porém isso não foi algo que resultou em uma redução de nota aqui ao final. Nós tivemos aí poucos décimos descontados. Este segundo texto foi de um aluno que me procurou depois para elaboração de recurso. Fiz uma análise da produção dele, identifiquei algumas falhas, principalmente em relação à objetividade e à coerência argumentativa, tanto que, vejam que aqui no quesito AR, que é a argumentação, ele teve a nota 3.5. Já este outro candidato que fez o meu curso, teve no quesito AR, que é o valor máximo, 5. Os dois textos são coerentes, eles abordam o que foi solicitado na proposta temática dessa prova discursiva. Lendo primeiro aqui este texto, que obteve nota máxima em argumentação, a priori é necessário entender que tanto a Lei de Execução Penal como a Constituição brasileira atuam na garantia aos presos de sua integridade física e moral. Assim, não serão permitidas penas cruéis, trabalho forçado e nem tratamento desumano e degradante. O tópico pedia exatamente isso, que fosse abordado sobre as garantias dos presos e quais eram as bases legais para essas garantias. Aqui ele já abordou exatamente o que foi solicitado, ele foi direto ao ponto, colocando tanto a Lei de Execução Penal como também a Constituição brasileira e a importância desses dois dispositivos legais para que ocorra a garantia das assistências, como também a integridade física e moral dos condenados. Já neste outro texto, que teve a nota penalizada em relação à argumentação por conta da objetividade argumentativa, ele escreveu o seguinte: em primeiro plano, é válido expor que o sistema prisional brasileiro enfrenta várias crises estruturais. Ele fez uma contextualização das problemáticas do sistema prisional brasileiro para depois abordar a legislação. E aí ele continua: várias crises estruturais e institucionais, como onda de rebeliões, superlotação carcerária, ausência de políticas públicas e a morosidade do poder judiciário. Diante disso, é posto em debate a finalidade da pena reintegração do condenado à comunidade e só depois, no próximo parágrafo, é que ele vai abordar de fato a Lei de Execução Penal.
Então, se ele tivesse sido mais objetivo aqui, em relação ao que foi solicitado, já abordando aqui nesse parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, sobre a efetividade da lei de execução penal, sobre a importância e sobre as suas garantias, como fez aqui esse outro candidato, que já colocou aqui nesse parágrafo bastante curto, sobre a importância desse dispositivo legal, cumprindo aí com a objetividade argumentativa. Então, você aborda o que foi solicitado, mas seja direto, vá direto ao ponto.